E aí, pessoal, o governo brasileiro acaba de colocar na mesa um pacote bem ousado para tentar segurar o preço do diesel, que não para de subir. Mas a grande pergunta é: essa medida é uma proteção necessária para a nossa economia ou é um risco que pode custar caro lá na frente? Bora mergulhar fundo nos detalhes para entender os dois lados dessa história. Para começar, vamos a uma pergunta que parece não ter nada a ver, mas que na verdade é o ponto de partida de tudo. Pode parecer estranho, né? Mas a conexão entre uma guerra do outro lado do mundo e o preço do pãozinho na padaria da esquina é muito mais direta do que a gente imagina. Vamos entender como essa engrenagem funciona. Então, a origem de tudo isso não está aqui no Brasil. É um choque que vem de fora, um evento global que, como a gente vai ver, vira uma bola de neve e se transforma num problemão aqui dentro. Olha só como a coisa escalou rápido. Tudo começa com uma tensão militar lá no Irã. Em resposta a ataques, o fluxo de navios petroleiros no Estreito de Hormuz, que é uma das rotas mais importantes do mundo, é simplesmente paralisado. O resultado? O preço do barril de petróleo vai lá para cima no mundo todo. E aqui no Brasil, o efeito é quase imediato na bomba de diesel. E o ponto-chave, como o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou, é o diesel. Mas por quê? Porque o diesel, gente, é o sangue que corre nas veias da nossa economia. Pensa bem, do trator que planta a comida no campo ao caminhão que entrega essa comida no supermercado, tudo, absolutamente tudo, depende dele. Então, quando o preço do diesel sobe, não é só o combustível que fica mais caro, é um efeito dominó que encarece todo o resto. Bom, diante desse cenário, o governo resolveu agir. Vamos dar uma olhada agora em qual foi exatamente o plano anunciado para tentar botar um freio nessa escalada de preços. A estratégia do governo tem basicamente 3 pilares. Primeiro, zerar os impostos federais que incidem sobre o diesel, o PIS e a COFINS. Segundo passo, dar um subsídio, ou seja, uma ajuda financeira direta para quem produz e também para quem importa o diesel. E o terceiro passo, que é para fechar essa conta toda, criar um imposto novinho em folha sobre a exportação do nosso petróleo bruto. E qual o resultado que se espera de toda essa manobra econômica? É esse número aí, uma redução de 64 centavos por litro de diesel, direto na bomba. Esse é o alívio que o governo quer entregar, não só para o consumidor final, mas principalmente para o setor de transportes, que é quem realmente move as mercadorias pelo país. Tá, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. De onde vai sair o dinheiro para pagar por tudo isso sem criar um rombo nas contas públicas? A matemática por trás desse plano é a peça-chave para a gente entender a aposta do governo. A conta, segundo o governo, fecha no 0 a 0. Olha só, a isenção de impostos tem um custo de uns 20 bilhões de reais por ano. O subsídio custa mais 10 bilhões. Somando tudo, o gasto é de 30 bilhões. Para compensar essa perda, a nova taxa de exportação do petróleo deve arrecadar, em teoria, exatamente os mesmos 30 bilhões. Pronto, uma coisa anula a outra. É o que eles chamam de neutralidade fiscal. Nas palavras do próprio presidente Lula, a justificativa é essa. Estão fazendo uma engenharia econômica para criar um escudo, uma proteção para que os problemas e as crises lá de fora não cheguem aqui e pesem no bolso do brasileiro. Só que é a partir daqui que a história começa a ficar mais complexa. Porque como em tudo na economia, tem o outro lado da moeda. Analistas e a oposição começaram a levantar questões bem sérias sobre as consequências dessas medidas. Será que é uma solução de curto prazo que esconde um risco grande lá na frente? E um dos primeiros pontos levantados pelos críticos é o que parece ser uma contradição. Em 2022, quando estava na oposição, o então candidato Lula criticava bastante a redução de impostos nos combustíveis, dizendo que isso tiraria dinheiro de áreas importantes como saúde e educação. Agora, no governo, ele implementa uma medida muito parecida com aquela que criticava. No fundo, a principal crítica dos economistas é que essas medidas se parecem muito com o controle de preços. E a história econômica já nos deu vários exemplos de que, quando um governo tenta forçar um preço para baixo, artificialmente, o resultado pode ser bem problemático. O mais comum é o produto começar a faltar. No caso, o diesel sumir das bombas. E lembra daquela conta que fechava no 0 a 0? Pois é, muitos especialistas estão dizendo que essa conta pode não fechar. Eles argumentam que a previsão de arrecadar 30 bilhões com o novo imposto de exportação está otimista demais. E se o dinheiro que entrar for menor que o esperado? O resultado não vai ser 0 a 0, vai ser um aumento do déficit do governo. E toda essa discussão nos leva ao que talvez seja o ponto mais delicado, o verdadeiro calcanhar de Aquiles dessa história toda, o risco gigantesco para as cadeias produtivas do país, que são o coração da nossa economia. Esse gráfico aqui deixa bem clara a nossa grande fraqueza.
Embora o Brasil seja um gigante na produção de petróleo bruto, a gente não tem refinarias suficientes para transformar todo esse petróleo no diesel que a gente precisa. Resultado, cerca de 25%, ou seja, 1/4 de todo o diesel que a gente usa no dia a dia, precisa vir de fora, precisa ser importado. E aqui, pessoal, está o nó da questão. Para manter o preço baixo aqui dentro, a Petrobras está sendo pressionada a vender o diesel dela com um baita desconto. Só que, ao mesmo tempo, ela precisa ir lá fora comprar aquele 1/4 de diesel que falta, pagando o preço internacional, que está nas alturas. É uma lógica maluca de vender barato e comprar caro. Uma conta que, obviamente, não fecha. E o alerta do mercado não é para daqui a alguns meses, é para já. Com essa diferença enorme de preços, importar diesel se torna um péssimo negócio para as empresas privadas e joga toda a pressão na Petrobras. A coisa é tão séria que fontes do setor já estão falando até em data. Se nada mudar, os estoques de diesel importado podem simplesmente acabar. E sem diesel, o Brasil para. No final, a gente fica com essa grande questão no ar. As medidas do governo trazem sim um alívio agora, no presente. Mas a que custo? Será que estamos trocando o problema de hoje por um risco de instabilidade muito maior amanhã? Fica a reflexão. Qual é o verdadeiro preço que o país está disposto a pagar pelo diesel? Uma pergunta que vai muito além do valor que a gente vê na bomba.